Estamos aqui hoje no programa Entrevista em Foco. Está recebendo aqui a secretária municipal de saúde de Sabinópolis, Maria Geralda. Vocês que nos acompanham aí, há umas semanas atrás, no dia 9, esteve aqui em nossos estúdios a Maiara de Pinto Tavares, uma ex-funcionária lá do SESC, né, do Sistema de Saúde do município, e que fez algumas denúncias referentes à saúde do município, e alguns até mesmo, né, contra a secretária municipal de saúde. Então hoje ela veio aqui para falar dessas denúncias que foram feitas pela Maria Geralda. E a gente vai dar escutar esse outro lado, essa outra versão desse fato, né? E a imprensa que se preze tem que mostrar os dois lados. Mas antes da gente começar, eu queria dar um lembrete aqui com relação à questão da água, né, que é uma coisa muito grave. A gente está aí num período perigosíssimo, a água está secando, e o SAI ontem começou a divulgar aí para aqueles que abusam e estão aí desperdiçando água, lavando carro, calçadas, passeio, que a partir dessa data, até o dia 31 de dezembro, quem for visto fazendo lavagem de rua, lavagem de passeio, de carro, com a água tratada, será multado. Eu acho que não precisava nem disso, porque cada um tem que ter a consciência que a água de fato está acabando, não tem que se culpar a SAI, não tem que se culpar a prefeitura, não tem que culpar ninguém. Acho que o único culpado somos nós mesmos, que estamos acabando com a natureza. A água não está chegando lá em cima, na ETA, a distribuidora de água, né, do SAI, então não tem como distribuir uma coisa que não chega até lá. Então o que tem que se cuidar são essas pessoas, principalmente do centro da cidade, evitar de fazer esse desperdício, porque a partir de agora, até o dia 31 de dezembro, é um período, será multado. Bom dia, Maria Geralda. Bom dia, Pedro. Bom dia aos internautas do TV em Foco. Bom dia à população usuária do SUS, a qual eu represento. Eu gostaria de iniciar pedindo desculpas, pelo período que demorou um pouco essa resposta, devido ao fato de que eu estava fora do município, quando aconteceu. Eu estava em Belo Horizonte e só tomei conhecimento depois. Como você viu, Maria Geralda, no dia 9, a Maiara teve que, ela foi funcionária lá, ela era contratada. Ela era contratada, sim. E ela fez diversas acusações, diversas denúncias, que eu creio que a senhora já seja a par dessas denúncias. Sim. O que a senhora tem a dizer? Como era essa funcionária lá dentro Porque ela não falou mal da senhora. Pessoalmente, ela não direcionou nada pessoalmente. E eu queria saber o que era essa funcionária lá dentro, para a gente começar. A Maiara, ela era uma funcionária contratada, através de um processo seletivo, como auxiliar na farmácia, ela auxiliava na dispensação de medicamentos, e era uma funcionária que tinha a mesma carga horária de todos os outros que fizeram o processo, que são 8 horas de trabalho diário. Tinha uma responsabilidade grande dentro da farmácia, porque qualquer funcionário ali dentro da farmácia, a responsabilidade é muito grande, porque lida com medicamento, com pessoas, com vidas, E ela fazia a dispensação não só da medicação que a gente tem nas prateleiras da farmácia municipal, como também ela fazia a dispensação das NAFs, que são autorizações para comprar o medicamento na farmácia que foi licitada, no caso, é a farmácia do FA. Ela fazia essa autorização para o usuário quando a medicação que ele precisava não tinha na farmácia municipal e ele estava dentro dos critérios usados para selecionar os medicamentos adquiridos na farmácia do FA. Então era uma funcionária que tinha toda essa responsabilidade. Uma boa funcionária, é uma pessoa humana, bem orientada pelo farmacêutico responsável pela farmácia, que é o Daniel. Ela tinha algumas dificuldades para cumprimento de horários, por exemplo, ela tinha
dificuldade com isso, chegavam às vezes atrasada, né, bem atrasada, às vezes nem ia. É lógico que a gente sabe que o funcionário ele tem o direito de não comparecer ao serviço, desde que ele esteja protegido, né, pelas leis. Se for uma doença, ter um atestado, ele tem o direito de faltar, mas ela faltava muito também sem ter essas formas, né, essas justificativas. E com isso ela trazia algumas dificuldades para a farmácia, já que na farmácia a gente atende público, né, Pedro? Então, quando você trabalha com o público, você precisa daquele servidor ali na hora de atender o público, porque o público não pode ficar esperando, né? Então a gente tinha essas dificuldades. Tirando isso, era uma boa funcionária, responsável com aquilo que ela fazia, né? E não tinha outro tipo de dificuldade com ela, não. Ela me disse, na entrevista passada, foi até o Walter que entrevistou, ela alega que ela como contratada, todos os contratados estavam sendo, foi contratada por 6 meses. Todos os outros funcionários foram contratados por 6 meses. Sim. E nesse último contrato dela, não durou esse período. E Não. que o que ela alega que ela às vezes usava o Face, né, dela, para às vezes fazer algumas denúncias, falar alguma coisa com relação a algumas coisas que ela achava errado no trabalho. E talvez tenha sido por esse fato, né, por questões de perseguição, eles aceleraram e não renovaram. Existe alguma verdade? Não, de forma nenhuma. A gente mora num país democrático, né? E ela tem o direito de falar aquilo que ela pensa, e eu respeito demais esse direito, mas ela já havia sido advertida, e verbalmente e até por escrito, de que a gente estava muito preocupado com a situação de que ela não tinha hora para chegar no serviço e faltava muito. Que se isso continuasse, isso foi feito de forma clara para ela, que se ela continuasse assim, a gente não teria como continuar com ela. Então a gente ia fazer um contrato menor com ela, e durante esse período seria avaliado a possibilidade. Isso foi acordado com ela? Foi acordado com ela. Dentro deste período, a gente ia avaliar a possibilidade dela continuar ou não. Se ela estivesse atendendo a expectativa do serviço, se ela conseguisse melhorar essa situação dela de chegar atrasada e de faltar tanto, pra gente ela não tinha outro problema, entendeu? Então, só que ela não conseguiu, ela continuou faltando. Mas eu quero deixar claro aqui, Pedro, que essa não é a única justificativa para não ter renovado o contrato da Maiara. A principal justificativa nossa é a seguinte: a nossa farmácia tem 4 funcionários. Tem o farmacêutico responsável pela equipe e tinha mais 3 funcionários. Durante o período de 2013 e 2014, o farmacêutico ele ficou muito envolvido, porque é papel dele, né? Ele recebe um valor a mais, que é uma verba do Estado, que repassa para o farmacêutico, para ele monitorar a farmácia de Minas, tanto a construção como o funcionamento. Então ele saía muito para monitorar essa obra, então diminuía a assistência dele na farmácia. Chegando no início de 2015, a obra foi concluída, né? A gente sabe que a obra está concluída, aguardando o Estado dar autorização para a inauguração. Com a conclusão da obra, o Daniel ficou mais disponível para assistência na farmácia, e com isso a gente resolveu reduzir o quadro de funcionários. Então, ele agora está ficando mais na farmácia, a gente não precisava mais de 4 funcionários na farmácia. Com essa história que a gente está vivendo, este momento também de redução de custos, né? A gente tinha que tirar um. Quem é contratado na farmácia, quem era a Maiara, então não poderia tirar nenhum dos outros 2 que são concursados. Por isso foi ela. Este era o meu pensamento até o momento da gente dispensar a Maiara. Neste momento nós temos que reduzir custos, temos profissional disponível para assistência, então nós vamos tirar um. O fato dela ter problemas com horário, com
isso aí, foi só um fato a mais. Mas isso não pesaria, não foi a principal causa da não renovação do contrato dela. Correto. Maria Geralda, ela fez algumas denúncias, né? Alguns até graves. Vamos começar por etapa. Vamos falar um pouco com relação às proibições lá. Sim. Algumas proibições que foram feitas na Secretaria de Saúde, impedindo que funcionários pacientes e até mesmo funcionários chegassem até você. Sim. Né? Ela me disse que isso foi taxado, né, uma espécie de ditadura, né? E eu queria que você me esclarecesse essa questão. Essa proibição, aquela porta lá, aquele impedimento, alguns funcionários não podem chegar até você, foi proibido porque às vezes estavam usando o mesmo artifício dela de estar falando algo, colocando alguma denúncia no Face. Não, isso aí é um equívoco, é uma inverdade. Cacau, quem me conhece sabe que eu sou totalmente disponível. Talvez esse excesso de disponibilidade minha me prejudica, porque eu não posso ficar só atendendo as particularidades de todo mundo. Eu sou responsável pela saúde de um município de aproximadamente 16 mil habitantes. Então eu tenho resoluções, portarias, metas a cumprir. Então, o que acontece? Às vezes eu ficava muito disponível e o funcionário, o usuário chegava para mim e falava assim: Maria Geralda, eu vim ver a minha marcação de exame. Marcação de exame não é comigo. Eu tenho funcionários competentes, habilitados para estar fazendo esse serviço. O que eu tenho que estar fazendo é correndo atrás de recurso e de condição para melhorar o processo de saúde da nossa população e a assistência de saúde como um todo. Não dá para eu ficar olhando particularidades de cada um. Tenho o maior carinho em olhar. Quando dá, não tem isso. Mas às vezes eu estou em reunião, e são muitas as reuniões, né? Não são poucas, resolvendo processos maiores. E tem gente lá fora que pode resolver, com certeza vai resolver a particularidade de cada um e que passa por eles e chega até a mim para voltar para eles novamente, porque são eles que resolvem. Então, assim, isso é um equívoco, né? Na verdade, as coisas só são selecionadas para poder chegar até a mim. Não tem como tudo passar por mim, porque afinal é até, assim, humanamente impossível eu conseguir resolver tudo. Então, por isso são descentralizadas as ações e tem pessoas responsáveis e competentes para fazer isso. Mas eu atendo todos os dias, acabei de atender uma senhorinha, aquilo que o meu funcionário não consegue resolver, chega até mim sim e eu resolvo com o maior prazer. Mas eu não posso resolver tudo, eu não posso me dar esse luxo, né, de resolver tudo, porque eu não consigo resolver e acaba passando coisas maiores que ficam sem resolver. Então, isso não é verdade. A porta que nós temos lá é uma porta de controle, porque a saúde, você trabalha muito com a ética, né? Muito com a discrição. Então, o que acontecia? Entravam 2, 3 pessoas para o setor de marcação. Você estava lá marcando o seu exame ou a sua consulta, você tem que ter você tem que ser respeitado naquele momento, certo? O outro estava ouvindo qual que é a sua doença, qual que é o exame que você precisava fazer. A porta é só mais uma forma de controle das pessoas entrarem e de respeito ao usuário, porque aí cada um tem a sua vez, tem o seu momento, certo? Então não tem nada, eu estou disponível e todo mundo sabe disso. Eu tenho, graças a Deus, a grata satisfação de dizer que eu fico disponível para a saúde de Sabinópolis 24 horas por dia. Toda hora que você me procurar, se eu não estiver dentro da secretaria, eu estou em algum lugar do município ou até do Brasil resolvendo coisas da secretaria. Olha, existe um outro assunto, por exemplo, que é a questão da Tamara. Sim. Eu vou citar o nome porque foi citado. Sim. Né? Então, da Tamara e da questão do Douglas.
perdão aqui. Não, vamos falar da Tamara, depois a gente... Ok, porque eu não tenho nenhum funcionário que chama Douglas. Não é Douglas, não. Eu vou pegar aqui, eu vou... Não, isso não. É a Tamara, a questão da Tamara mesmo. Sim. Ela afirma que hoje ela ocupa diversos cargos lá dentro, né? Sim. E afinal de contas ninguém sabe que cargo. Ela já foi exonerada de um cargo, que mantém-se nesse cargo. Sim. A Tamara é o seguinte, a Tamara no início do ano, ela foi nomeada pelo prefeito municipal como cargo de confiança dele, cargo de chefia, coordenadora dos PSFs, certo? Então até janeiro, fevereiro, até meados de junho, ela era um cargo nomeado pelo prefeito para a chefia da coordenação de PSF. Quando foi nesse meio de ano, uma enfermeira entrou de licença maternidade. Então, quando ela entrou de licença maternidade, nós começamos a chamar os enfermeiros que estão na lista dos enfermeiros concursados para assumir a vaga dessa enfermeira que está de licença maternidade. Então, fomos chamando um a um e todos eles foram desistindo da vaga porque não aceitaram o contrato só de 4 a 6 meses. Porque eles não tinham esse interesse, já tinham outro emprego, por isso não aceitaram. Quando a gente foi chamando, seguindo a ordem sequencial da lista, a gente chegou na Tamara. Como o cargo que ela ocupava paga um valor bem menor, ela optou por ir para o cargo de enfermeira e substituir essa enfermeira. É um direito dela, ela estava na lista dos concursados, o prefeito respeitou a opinião dela e o direito dela, exonerou ela do cargo de coordenação e colocou ela no cargo de enfermeira, e hoje ela é enfermeira do PSF Central até o dia 3 de novembro, que é quando volta a enfermeira que está de licença, certo? Então, neste momento, ela é enfermeira do PSF Central, de acordo com o concurso, a lista de concurso, tudo legal, e ela vai lá na secretaria e me ajuda nas questões da coordenação, porque como ela já estava como coordenadora, ela entende muito desse processo. Inclusive, nós temos um processo do ESUS, que é um sistema novo de informação em saúde, que só ela sabe fazer, porque foi ela que foi capacitada enquanto coordenadora. Então, ela faz voluntariamente. Isso vocês podem observar, porque 4h30 você não acha mais Tamara na Secretaria de Saúde, porque ela cumpre a mesma carga horária das enfermeiras, então ela é hoje a enfermeira concursada. Depois que terminar o concurso, o período de substituição, eu não sei o que o Beto vai querer da Tamara, mas por enquanto é isso que ela faz e tá tudo legal. Voltando lá à farmacinha lá, a Maiara, ela acusou, né, fez a denúncia de que os remédios chegam num certo horário, parece que 5 horas da tarde, 17 horas, trava-se todo o programa, e remédio nenhum mais é liberado. Né? E ela insistiu em dizer que por várias vezes chegaram pacientes após esse horário necessitando urgentemente do remédio e não se podia fazer nada além disso. O horário de atendimento da farmácia, Cacau, ele foi até prolongado nessa gestão, né? Era uma grande preocupação minha enquanto técnica e cidadã moradora de Sabinópolis, o horário em que a farmácia municipal funcionava, que era de 7 às 11 e de meio-dia às 4. E sempre o paciente no intervalo do almoço e depois um pouco das 4 ficava sem acesso à medicação. Nós tomamos o cuidado de criar a lei e ampliar o horário da farmácia para melhorar o acesso do nosso usuário. Só que o horário lá é até 17 horas. Isso é em qualquer setor público, ele tem horário de abrir e horário de fechar, né? Se você for, por exemplo, num banco, depois do horário você não consegue resolver as coisas que você tem que resolver no serviço interno. Isso para mim chama-se organização, disciplina e controle.
Então, o que acontecia? Às vezes, depois das 5 horas, tem uma ou duas pessoas na fila ainda, que chegou antes do horário, você coloca essa pessoa para dentro da farmácia e atende. Só que isso tornou-se uma coisa que estava prolongando demais. Ela ficava até, às vezes, 18 horas lá na farmacinha, totalmente fora do horário, né? Desorganizando o serviço, deseducando a população e, com isso, até correndo riscos, porque teve um dia que eu estava na secretaria e eu vi uma pessoa lá embaixo brigando com ela, agredindo com palavras, e eu não tinha ninguém para defender ela nesse horário, porque estava fora do horário de atendimento, só tinha ela lá. Então, por isso, eu pedi mais de uma vez que ela não ficasse fora do horário. Ela insistiu em ficar. A forma que eu achei de impedir que ela continuasse fazendo esse serviço fora do horário foi bloqueando o sistema. Então, foi por isso que a gente tomou, até para a segurança dela, que a gente tomou essa providência. Tá? Agora, o direito do usuário de pegar a medicação dele é até o horário em que a farmácia está aberta. Depois do horário não tem como a gente atender mais a população. Maria Geralda, ela cita na denúncia dela um remédio que todo mês ele estava vindo do sistema e ele simplesmente não constava. Ele chegava, mas ele não constava no documento, no fechamento do controle de remédio. Esse remédio não constava. É um remédio especial, né? O remédio parece que é um anticoncepcional, parece. E a senhora deve ter visto a reportagem, e ela alega que esse remédio, no fechamento do controle, ele não aparecia. O que a senhora tem que dizer? Ele vinha para o município, mas não aparecia no controle final do fechamento da... E ele vinha para o município através de que meio? Porque nós temos a assistência farmacêutica, ela é custeada pelos 3 entes, o ente federal, estadual e municipal. Ele vinha através dos medicamentos que vêm do estado ou ele vinha através dos medicamentos que a prefeitura adquire na farmácia licitada? Porque os medicamentos que a prefeitura adquire na farmácia licitada, eles não têm que estar dentro da lista do estado que a gente fecha. E esses medicamentos, eles são dispensados para a população através de critérios, né? Então, você usa o critério da necessidade. Hoje nós usamos critérios de necessidade e de risco. Então, se essa pessoa, que eu não tenho conhecimento que isso é de responsabilidade do farmacêutico, se ele foi dispensar a medicação para ela, provavelmente ela entrou dentro dos critérios de necessidade e risco, certo? Então, eu não sei te falar por que ele não aparece na lista, se ele é um medicamento licitado ou se ele é do estado. Isso eu vou ter que procurar saber com o Daniel. E se, com certeza, essa pessoa foi do critério de necessidade ou de risco que ela está recebendo essa medicação. Não, de fato, ela não esclareceu essas duas posições, se ele veio pela prefeitura ou se veio pelo estado. Sim. O que ela alegou é simplesmente que esse remédio ele vem, mas ele não consta no relatório final, né, que ela mesma fazia. Sim, mas o relatório final dela é um relatório final para prestação de contas, né, um relatório final para prestação de assistência. Isso é que nós temos que saber. O que eu posso te informar, Cacau, é assim: o que vem do estado vem para todo mundo. O que não está na lista do estado, que é a RENAME, e nem na lista municipal, que é a REMUME, que a gente ampliou a lista do estado, Sabinópolis oferta mais medicamento do que o estado, a gente usa critérios de necessidade e risco. Então, às vezes, e esse medicamento... não tem necessidade de estar constando? Ele tem, se ele foi ofertado, a pessoa foi avaliada como critério de necessidade ou risco. Às vezes o medicamento não está ali, mas, por exemplo, se é anticoncepcional, é uma pessoa que usa um anticoncepcional
indicado pelo médico, prescrito pelo médico e justificado pelo médico por que ela tem que usar aquilo, entendeu? A gente usa, por exemplo, pessoas que têm problema mental. Às vezes a medicação dele não está na lista da Rename nem da Remume e nem é sujeita a processo do componente especializado. Mas é uma pessoa que, se a gente não ofertar essa medicação para ele, o risco dele entrar em crise, correr risco de vida e ameaçar pessoas, gerar um conflito social é tão grande que a gente, com recurso próprio do município, adquire a medicação para esse paciente. Então, essa medicação que ela está dizendo, eu posso até analisar com carinho depois, mas provavelmente ele foi ofertado de acordo com os critérios de necessidade e risco. Eu acho que isso aqui é uma das mais ações, com relação à compra dos remédios, com relação à farmácia. Né? A gente sabe que hoje quem fornece o remédio para a farmácia, dá o suporte, né, para a farmácia, através, venceu através da licitação, é a farmácia do FAR, é isso? Uma das formas. É uma das formas, né? Mas por licitação, pelo meio legal, se conseguiu isso. Mas ela faz uma acusação que, me parece que no ano anterior, o excesso de remédios foram utilizados da farmácia foi muito alto e que muitas vezes esses remédios tinham lá dentro da farmacinha. E no controle foi encontrado esses mesmos remédios na relação que veio da farmácia. Sim. E que até esse ano caiu, reduziu bastante, porque até a senhora mesmo achou que não estava correto o alto volume de remédios, né, que estava vindo da farmácia. Mas ela, além desse questionamento de quantidade, ela alegou que alguns deles constavam, tinham na farmacinha e estavam sendo pegos na farmácia. Tá, então, primeiro é assim, Cacau, o medicamento que a gente compra na mão do FAR é só uma das formas de atender as necessidades na assistência farmacêutica do município. E não é só FAR. Né? Além dele, tem outras empresas, outros laboratórios que fornecem tudo via licitação. Eu estou citando ele porque foi ele que foi citado né? Ele é um dos, mas a assistência farmacêutica aqui no município, ela é através do Estado, né? Dos componentes que vêm do Estado e dos componentes que a gente adquire através da farmácia do FAR e outros laboratórios que a gente compra em Belo Horizonte e outros lugares também para atender a necessidade da população. Então, essa medicação, o que acontece? Se você chegar na farmacinha do SUS e não tiver a medicação que você precisa e a medicação está lá na lista da Rename ou da Remume, ou seja, é um direito seu, protegido por lei, a gente adquire essa medicação para você, ou através da farmacinha licitada do município, ou através de maiores estoques que a gente adquire com outros laboratórios. Só que isso, Pedro, ela tem que ser feito com critérios. Eu trabalho com SUS, o dinheiro do SUS é limitado e as necessidades são muitas. Então eu tenho que trabalhar, infelizmente, com critérios. Eu não posso sair ofertando medicação para a população como se oferta um cafezinho. A medicação ela tem que ser prescrita pelo médico, de acordo com a necessidade do paciente, e dispensada pela farmácia, de acordo com os critérios do município. Certo? Então, o que acontecia no ano de 2013, 2014, é que o município estava numa condição financeira um pouco melhor. Então, com isso, a gente tinha uma condição de abranger uma população maior também, né? Então, ela era responsável por dispensar as NAFs e aquilo que não tinha na farmacinha, ela dispensava. Em março, quando eu estava de férias,
analisando todo este contexto, eu percebi que era o momento de eu mudar esta regra, que era o momento de eu usar critérios mais severos em relação à dispensação da medicação, por questões financeiras, né? E era o momento então de fazer um controle maior. Foi aí que eu até tirei da mão dela a dispensação das NAFs e coloquei na mão do Daniel, que eu acho que é o mais correto, porque é o profissional responsável pela dispensação de medicamento em Sabinópolis. Então, o que der de certo ou de errado, eu tenho que cobrar dele. Então, eu tive que tirar por isso. Então, os critérios que a gente usa, Cacau, eles são critérios de risco, como eu já te expliquei antes. A gente não dá um medicamento para a pessoa porque ela, pela cor da pele, pela posição social, pela cor do cabelo, pelo sobrenome, não. Eu trabalho com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e eu tenho que cumprir de acordo com a lei dentro dos direitos do paciente. Ué, com relação a estar se pegando remédio em outras farmácias, pegar aqui ou fora, isso aí isso é normal, né? Isso é uma coisa correta, é tudo feito dentro da lei, tudo feito, né, através de licitações com diversas farmácias, Sim. diversos fornecedores, isso é tudo ok. Mas ela disse que grande parte desses remédios que eram pegos por fornecedores existiam lá dentro. Ela falou com todas as letras. Tá, então eu assisti o vídeo, né? E não ouvi a palavra grande parte. Então, se eu ouvi, não prestei atenção. Ela pegou parte deles. Tá, né? Se ela usou este termo, ela está um tanto equivocada. Porque aconteceu sim, que eu posso afirmar para você uma vez e pode ter acontecido mais de uma vez. O que acontece? O paciente chegava lá na farmacinha para pegar a medicação numa quinta-feira à tarde. Ela explicava para o paciente que essa medicação não estava dentro da lista da Rename, mas não tinha lá na farmacinha, ela não podia fornecer naquele momento. Mas orientava o paciente a subir para a Secretaria de Saúde para me pedir. Quando chegava, era recebido por mim, eu analisava a situação do paciente baseado nas necessidades dele de usar a medicação, não necessidade financeira, isso para mim não interessa, na necessidade de usar aquela medicação e os riscos que ele poderia correr se não usasse a medicação. E para esse paciente não ter que descer e voltar lá, eu tenho o pregoeiro da Secretaria de Saúde que também faz dispensação de NAF. Então eu pedia para ele: olha, Otton, essa paciente já esteve lá em Maiara, não foi fornecida a medicação, faz uma NAF para mim, para ela pegar no FA, porque ela não pode ficar sem essa medicação. Isso poderia ser na quinta-feira à tarde. Nem sempre, Pedro, quando o paciente vem buscar medicamento, o medicamento dele já acabou. E isso é correto, né? Às vezes essa paciente ainda tinha 5 comprimidos em casa, por exemplo. Então o que ela fazia? Ela deixava para pegar o medicamento no outro dia ou na segunda-feira. Entre esse intervalo que ela ficou aí esperando para pegar, o medicamento chegava na farmácia. Então aconteceu de chegar com a receita lá, estar autorizado para ela pegar no FA e algum dos funcionários da farmacinha falar: não, esse medicamento acabou de chegar, chegou ontem ou chegou hoje e agora já tem aqui, não precisa da senhora pegar. Isso para mim na logística de dispensação é uma coisa perfeitamente normal e que a gente precisa da cooperação tanto da população quanto dos funcionários para que a gente não precise de comprar um medicamento que tem na farmacinha. Mas eu não tenho como controlar a pessoa e falar: Pedro, eu te estou autorizando você, mas você tem que pegar agora. Porque você pode não precisar pegar naquele momento e pegar 2 dias depois. E não tem horário para eu receber medicamento. Às vezes eu ligo para Daniel sábado, feriado, noite, para ele vir receber, porque a logística do estado, o caminhão chega a qualquer momento entregando. Então era isso que aconteceu. Posso te garantir que são pouquíssimas vezes que aconteceu, porque a minha equipe é muito responsável, Pedro. Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de contar com pessoas muito comprometidas, tanto o Daniel quanto o Otton, que trabalha diretamente com isso. Eles têm muito controle disso, porque eles sabem que o dinheiro público, ele sai do nosso bolso.
né? Então, nós temos que ter responsabilidade no uso dele, porque ele é pouco e as necessidades são muitas. A gente está quase chegando no final, e ela só esclareceu mais algumas coisinhas aqui com relação... Ela teve com o prefeito, me parece que o prefeito chamou ela para conversar. Não, ela pediu uma reunião com o prefeito. Pediu uma reunião com o prefeito. E nessa reunião ela alega que falou sobre tudo que estava acontecendo lá, algumas alterações que a senhora vinha fazendo, sobre as denúncias, e que o prefeito disse que não sabia de nada disso, que ele ignorava tudo isso porque não chegava nada disso ao conhecimento dele. Sim. Né? E que as decisões que estavam sendo tomadas dessa forma estavam sendo tomadas aleatoriamente, porque não estavam pedindo permissão a ele. O que a senhora me diz disso? Eu digo para você que eu tenho o maior respeito pelo prefeito Beto. Agradeço demais a responsabilidade, a confiança dele, né, no meu trabalho. Tenho a maior responsabilidade por aquilo que eu faço dentro da saúde, que é uma área que eu amo, sempre amei. E seria uma incompetência minha levar para Beto tudo o que acontece na saúde para ele resolver. Se fosse assim, eu não precisava da secretária de saúde. Então, as coisas grandes, Cacau, são todas resolvidas com o prefeito Beto. Mas o que ela levou para Beto, se alguém pega medicamento, se tem medicamento na unidade, se tem limpeza na unidade, isso aí, se eu deixar chegar no prefeito, ele pode me demitir, porque eu não sirvo para nada. Isso aí é de responsabilidade minha. E quando eu acho que é necessário o Beto ser informado do que tem na farmacinha, de que funcionário está fazendo o que, eu levo para ele. Mas eu não posso levar tudo para ele, não, porque isso é de competência minha e eu faço com maior responsabilidade. Por isso, as coisas que ela levou para Beto, ele realmente não tinha conhecimento, porque ela levou, foi particularidades. Isso aí fica difícil mesmo para ele entender. Mas o sistema todo da saúde, como que tem funcionado, ele acompanha diariamente e ele cobra, ele sempre vem atrás, ele faz reunião, ele tem liberdade de ligar para mim a hora que ele quer, eu tenho liberdade de chegar na sala dele a hora que eu preciso. A nossa relação é muito boa. Gente, a gente está recebendo aqui a Maria Geralda, secretária municipal de saúde de Sabinópolis, que veio falar sobre as denúncias da Maiara, né, do dia 9. E a gente está quase chegando aqui ao final da entrevista, né, que a gente tem um tempo limitado aqui no programa. E, Maria Geralda, mais alguma coisa que, né, você esteve assistindo lá o vídeo, uma coisa que queira esclarecer ou que acha que não foi correto, que ela colocou foi... O que mais dentro desse ponto aí a senhora queria falar? Eu respeito muito a posição da Maiara, ela é uma cidadã como qualquer um de nós, ela tem todos os direitos, né, de levantar as questões e eu tenho o dever de esclarecer, eu estou aqui para isso. E tudo que ela disse na entrevista dela, né, eu acho que tem um pouco de ressentimento mesmo, né, por não ter sido renovado o contrato dela, mas respeito e garanto para você que eu tenho resposta e estou embasada por lei tudo aquilo que ela levantou, né? Ela fala que eu sou manipulada, ela está muito enganada, eu sou democrática. Eu não sou manipulada, eu sou democrática. Eu ouço a opinião, a sugestão do Daniel, sim, da Tamara, sim, do Otton, sim, de qualquer servidor e de qualquer ser humano, cidadão de Sabinópolis que me parar na rua para me sugerir, para me orientar, né, e até para me cobrar alguma coisa, porque eu sou democrática. Agora, as decisões são tomadas por mim. Eu estava de férias, mas a decisão de tirar a NAF de responsabilidade dela foi minha por telefone para Tamara, que estava nomeada pelo prefeito no meu lugar. Ela está enganada comigo, ela não me conhece bem. Eu sou uma cidadã que amo Sabinópolis, trabalho na saúde há 30 anos, tenho muito conhecimento técnico e os conhecimentos administrativos que eu não tenho,
Eu conto com uma equipe muito competente lá dentro da saúde, que me ajuda muito, me apoia muito, ninguém sabe tudo, mas manipulada, Maiara, você está muito enganada, eu não sou manipulada, eu sou democrática e muito inteligente. Gente, a gente chega no final de mais uma entrevista, né? Eu queria voltar a lembrar aí, só aí com relação à questão da água, vamos economizar a água, vamos parar de desperdiçar. O SAI está fazendo a divulgação aí, que a partir dessa semana até o dia 31 de dezembro, vai estar multando todo cidadão que estiver desperdiçando água tratada, lavando passeio, carro, jogando água na calçada. Então vamos colaborar. Eu acho que não precisava disso, né? Todo mundo tem a consciência da falta, da escassez de água, que está todo canto. A gente está atravessando uma seca violenta e vai acabar a gente virando aquelas cidades lá do sertão, lá sem água, sem nada, abandonada. Vamos colaborar aí. Mas, Geraldo, eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, para a gente estar conversando sobre esse assunto. E eu procurei logo no dia seguinte lá da reportagem, ela não se encontrava em Sabinópolis, por isso a demora. Eu venho confirmar aqui a justificativa dela. E a gente marcou para a semana passada, mas infelizmente a gente teve um problema técnico aqui, como a gente está tendo hoje. A gente está passando um pouquinho depois do horário, mas ela se dispôs a estar vindo aqui e eu queria te agradecer mais uma vez por ter atendido o meu convite. Se quiser dar suas considerações finais. Eu quero te agradecer também, Cacau, porque quando eu assisti o vídeo eu vi que o Valtinho ele falou lá que eu tinha 72 horas para poder responder, então você me deu essa oportunidade de até depois do prazo estar aqui para esclarecer. Não, mas na realidade, deixa eu só esclarecer aqui, só um pouquinho aqui para a gente não fugir. Não, na realidade a gente tem realmente 72 horas, né, que são as formas legais de se fazer um direito à resposta. Mas se tratando do assunto, e também porque eu viria, porque foi uma denúncia, né? Se é uma denúncia, ela tem que, se a gente abrir espaço por uma denúncia, a gente tem que apurar a denúncia. Mesmo que você não venha para responder, eu vou lá para poder saber da denúncia, né? Para saber o que de fato está acontecendo. Por ela ser uma ex-funcionária, né? Eu iria lá de qualquer maneira fazer. Mas pelo fato de a senhora não se encontrar no município, né, dentro desse período, também não justificaria a veículo de comunicação TV Info fechar as portas, né, porque aí seria uma forma de direcionamento então assim, eu apesar, vou chamar a atenção de novo aí da administração pública, de me achar como um veículo de comunicação direcionado, que às vezes pende de um lado para o outro. A gente age com muito profissionalismo dentro da TV Info. O fato dela hoje estar funcionando é exatamente a credibilidade que a gente tem em toda uma região. A gente chegou por último, por um que parece, a gente chegou por último em Sabinópolis, né? Mas hoje a gente está distribuído com respeito em toda a região do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, né? Essa região todinha aí. Então o prefeito, mais uma vez puxão de orelha aí, ver se olha um pouco mais para o lado da informação da TV Info. A gente está aqui para poder estar informando as coisas que acontecem. A gente não vai pender para o lado. Se tiver alguém chegar como a Maiara chegou, a gente vai ouvir a Maiara sim, porque ela tem todo o direito de chegar. Se a gente está se dispondo a colocar um veículo para informar, ela tem todo o direito de chegar, mas ela não tem o único direito de chegar. Se ela fez uma acusação, eu tenho que ir atrás de quem foi feito, porque eu usei o veículo foi usado para isso. Então, foi esse espaço, né, cedido para você, para poder estar justificando essas acusações. Sim, e eu te agradeço por isso, né? Gostaria de dizer à população de Sabinópolis que hoje eu estou secretária de saúde e como tal eu tenho responsabilidade com os quase 16 mil habitantes
estudantes de Sabinópolis que fazem uso do SUS, né? Então isso é muito complexo e às vezes algumas coisas ficam a desejar, não dá para a gente atender particularidades, se essa particularidade não estiver muito ligada a critérios, né? A responsabilidades, a riscos, a condições. Então, às vezes, algumas coisas ficam realmente sem atender. Neste segundo semestre, a coisa ficou ainda um pouco mais complicada por causa das questões financeiras, mas eu tenho me empenhado muito em fazer o melhor para Sabinópolis. E graças a Deus eu conto com uma equipe muito boa de serviço, né? Então eu estou aqui hoje respondendo a algumas acusações de uma ex-funcionária, mas eu poderia estar aqui também, Pedro, falando do brilhante trabalho que as equipes de saúde desenvolvem nas unidades de saúde, né? A equipe de enfermagem, médico, agente de saúde, técnicos em enfermagem, eles desenvolvem, eles têm um compromisso com a nossa sociedade. O NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tem feito um trabalho educativo, preventivo, muito importante. Nós temos um laboratório que funciona todos os dias, uma farmácia que funciona o dia inteiro, serviço de... Eu poderia ficar aqui parte do dia citando para você trabalhos brilhantes que essa equipe tem feito. Então, eu estou à disposição também, não só para responder denúncia, que eu acho que a maioria delas são denúncias que, de certa forma, um tanto infundadas. Mas eu estou aqui, tenho o prazer de estar aqui, porque é dever meu, enquanto secretária de saúde, dar uma resposta para a nossa sociedade. Então eu gostaria de colocar à disposição também para estar aqui apresentando para vocês o brilhante trabalho que as equipes de saúde têm feito em Sabinópolis. Viu? E eu gostaria de agradecer de coração a minha equipe interna da Secretaria de Saúde, porque eu agradeço muito as equipes externas que estão aí no campo, né, a 40 quilômetros daqui, 20 quilômetros daqui, neste momento atendendo a população, mas eu às vezes esqueço de agradecer a minha equipe interna, e a minha equipe interna é uma equipe muito comprometida. Eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Muito responsável, muito humana e que tem sido, assim, um suporte incrível para essa gestão que eu estou fazendo em Sabinópolis. Então eu quero agradecer aos meus funcionários da Secretaria de Saúde, que são o meu braço direito, com certeza. E agradecer você sabe que eu respeito muito o seu trabalho. Toda vez que você precisar, e você precisar, eu espero ter que voltar aqui mais vezes para falar de coisas boas que nós temos feito. Mas neste momento o que eu quero colocar é exatamente isso. A gente está aqui para informar, está com espaço, a gente não trabalha em cima de uma coisa sem fundamento, né? E não servimos de picuinha aqui também não, né? A gente procurou porque algumas dúvidas pairavam sim. Né? Então a gente quis esclarecer algumas coisas, né? Eu só não envolvo em politicagem, né? A politicagem aqui realmente é muito complicada, que essa politicagem. Eu talvez seja por causa dessa politicagem que às vezes a administração ainda não enxergou com bons olhos a comunicação da TV em Foco, que poderia estar fazendo exatamente. Esse fato dela estar querendo falar sobre a saúde do município é muito interessante. Ela é uma secretária que tem uma visão, né, de querer esclarecer. Eu acho que o prefeito ele tem que pegar esse gancho, né, espalhar para as outras secretarias e também fazer a mesma coisa, ter o mesmo pensamento que ela, divulgar um pouco mais e procurar os veículos de comunicação do município, né, todos os veículos que tem e usar dele para estar mostrando à população que de fato a gente tem. E eu vou estar sempre à disposição de todos. Na hora que tiver de falar bem, a gente vai falar bem. Na hora que tiver de questionar, a gente vai questionar. Eu não vou ser uma faca de um gume só cortando aqui e esquecer, né? Então eu queria agradecer a Maria Geralda, secretária de Saúde, por ter vindo aqui esclarecer. A gente vai estar recebendo o prefeito essa semana. Eu ainda não sei o dia, se é quinta, se é sexta-feira. Eu vou estar conversando com ele hoje. E a gente vai estar fazendo também uma entrevista com ele. E a partir da semana que vem a gente vai estar recebendo os vereadores para a gente estar batendo papo com cada um deles aqui. Então bom dia agora, né? Ô Pedro, me dá só um minuto, por favor.
esclarecer, porque na entrevista da Maiara, o Valtinho não está aqui agora, mas ele cita que a página da saúde, né, no site está desatualizada, né? Eu até agradeço ele porque na correria do dia a dia, e eu tenho que priorizar as coisas para eu conseguir fazer uma gestão, na correria do dia a dia, realmente a gente passa despercebida essa atualização da página, né? E como não sou eu que faço, é o setor de comunicação, assim que eu ouvi a entrevista, eu abri a página, vi realmente que tem funcionário que não está trabalhando aqui mais, está na página, e tem funcionário que já entrou e ainda não está. Eu agradeço esse toque, essa lembrança dele, porque a partir desse momento eu já comecei a atualizar a página, Walter, e em poucos dias você vai poder estar acessando a página da saúde e ela estará atualizada. É isso. Bom, equivale aí para a administração pública no geral. Ela está fazendo correção e que se faça o destaque da prefeitura também, porque de repente uma falhazinha pode causar uma dor de cabeça e falta de informação. Se tem um funcionário ali responsável pela comunicação, ele está ali pago para poder manter aquele dia. E se não tiver um atraso de informação ali, pode custar a cabeça de alguém, né? Pode dar um grande problema com a administração. Então eu queria agradecer a todo mundo, os internautas que estão aí nos assistindo, agradecer pela audiência, né? A gente sabe que a TV tem crescido a cada dia que passa, né? Pedir desculpa pelo dia de hoje, que esse programa vai entrar um pouquinho atrasado, devido à internet que não está chegando com uma velocidade muito boa hoje, mas que vocês mantivessem aí ligados, conectados com a gente. Tem uma novidade, né? Que hoje a gente funciona no Facebook, nem a Globo, hein? Brincadeira, mas realmente, hoje a gente funciona ao vivo no Facebook, então você pode compartilhar o vídeo, ao vivo você clica aqui, ó, estou vendo o vídeo aqui, a entrevista aqui, ó, olha aí, ele já vai para lá ao vivo. Então é uma inovação muito grande, a gente consegue chegar mais internautas, interagir com mais pessoas, e daqui uns 15 dias esse sinal também vai chegar no WhatsApp, que são 30 segundos ao vivo, aí vai triplicar, né, quadriplicar o número de acesso à TV em Foco, né, e que ela vai espalhar aí no mundo inteiro, se Deus quiser. Muito obrigado. Fico com Deus.